Vamos falar de inteligência artificial, porque uma pesquisa recente da edX, uma plataforma norte-americana de educação fundada pelas universidades Harvard e MIT, trouxe um resultado importante. Quase metade, ou seja, 49% das competências profissionais de hoje em dia podem não ser mais tão relevantes daqui a 20 anos, 30, não, 2, 3, 4 no máximo. E o motivo é a inteligência artificial. E a gente está recebendo o professor Fernando Luiz Freitas Filho, que é especialista nas áreas de gestão, tecnologia e inovação. A gente vai bater um papo sobre este assunto. Professor Fernando, bom dia, bem-vindo, obrigado pela presença. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Para mim é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho então sobre inteligência artificial. Um tema novo, ao mesmo tempo muito debatido, nunca é demais a gente falar sobre inteligência artificial. A gente conversava um pouquinho aqui no intervalo e o senhor ainda comentava, né? É só o começo, tem muita coisa vindo por aí em relação à inteligência artificial, mas eu gostaria que o senhor fizesse uma introdução para quem nos ouve nesse momento. Tem alguma dúvida sobre o conceito de inteligência artificial? O que a gente tem de novidade nesse conceito? Bem, a inteligência artificial, primeiro que não é uma ciência nova, né? Ela já existe há muito tempo e vou dar um exemplo bem prático do que quase todo mundo usa, né? O Waze ou o Google Maps, a gente usa esses aplicativos e eles aplicam, né, a inteligência artificial como? Buscando, por exemplo, sinais de GPS de vários usuários que estão nas estradas para verificar o posicionamento deles e com base nisso eles calculam então, né, uma melhor rota, um melhor roteiro. E você, usando um desses aplicativos, você sabe que horas exatamente você vai chegar no ponto que você quer. Então, o que é a inteligência artificial? É usar informações, conhecimento que estão na internet ou em alguma base de dados, aplicar esses conhecimentos de forma a traduzir, mastigar um pouco esses conhecimentos, de forma que quem está usando a inteligência artificial, um aplicativo, uma plataforma, consiga extrair informações mais facilmente, né? Informações gerenciais, por exemplo, então que facilitam a vida da gente. Então eu diria, é uma ferramenta que vai facilitar e muito a vida da gente em cada vez mais e mais setores. Professor, agora quando a pesquisa fala o seguinte, quase metade das competências profissionais de hoje em dia podem não ser mais tão relevantes daqui a 2 anos, enfim, aí o ouvinte pode pensar o seguinte, então a inteligência artificial vai acabar com alguns empregos? Eu não diria que vai acabar, mas assim, o que a gente sempre tem discutido é que a inteligência artificial vai facilitar, né, a vida dos profissionais em várias profissões. É claro que vai mudar um pouco, né? Por exemplo, hoje em dia, quando você vai fazer um evento, você quer tirar fotos, fazer vídeos, para publicar nas redes sociais tudo aquilo que aconteceu nesse evento. Cada vez mais as pessoas vão fazer isso de uma maneira própria, né? Eu dou o meu exemplo. Esse final de semana eu fiquei estudando edição de vídeo para poder fazer, né, pequenos vídeos para postar no Instagram, né, ou alguma rede social, de modo que eu não precise contratar uma agência de publicidade. Então, assim, a agência de publicidade vai deixar de existir? Não vai. Não. Ela vai poder usar, digamos, outras ferramentas e aqueles serviços mais básicos as pessoas vão fazer por conta própria. Agora, quem trabalha, por exemplo, então, com eventos, com uma agência de marketing, vai ter mais facilidade, né? Inclusive vai poder entregar um serviço de uma maneira mais rápida, né? Ninguém quer saber de um evento que aconteceu 3, 4 dias atrás. Anteontem, né? Anteontem, né? Ou ontem. Ou ontem. A gente quer saber no dia, porque no outro dia, né, a nossa vida está tão atribulada que a gente quer focar no hoje. Então, e outras profissões, né? Se fala muito, por exemplo, dos advogados, né? Que a inteligência artificial ela pode te trazer soluções para algum caso, tal. E isso realmente já pode acontecer. O diferencial vai ser sempre aquele advogado que sabe usar a inteligência artificial para facilitar o teu trabalho, porque, novamente, é uma ferramenta, né? Ela não substitui.
Então, até, por exemplo, vejo a gente num programa aqui agora, ao vivo, né, de rádio, poderia ter uma inteligência artificial, né, tipo a Alexa. Você faria perguntas e ela responderia com base num banco de dados. Então a gente poderia estar trabalhando também conjuntamente com uma inteligência artificial. Mas questões relacionadas à emoção, né, a parte nesse sentido, dificilmente a inteligência artificial vai chegar lá. Então profissões como psicologia, né, a própria questão da educação, o que a gente tem que aprender como professor é usar a inteligência artificial como uma ferramenta de modo que eu consiga fazer com que o aluno aprenda mais facilmente, né? Ou eu falo assim que a inteligência artificial ela também auxilia, por exemplo, quem quer aprender sobre um determinado assunto, porque ela te dá um roteiro, né? E em cima desse roteiro você vai estudando. Só que ela não vai substituir, por exemplo, você fazer uma pesquisa, né, você consultar outras pessoas, né? E aí o professor pode entrar como um mediador, né, auxiliar esse aluno a buscar esse roteiro também. Eu sempre falo para os alunos, usem, né, fiquem à vontade em usar tipo um chatbot, né, como, por exemplo, o ChatGPT, mas verifiquem outras fontes, façam pesquisa. Eu acho que o ChatGPT ele é muito bom para construção textual. Então, eu falo, construa o teu próprio texto, peça para o ChatGPT dar uma melhorada no teu texto, depois compare, né? Você vai, inclusive, aprender a escrever melhor. Isso é interessante. Professor, e para quem ocupa cargo de liderança, qual é o comportamento desse profissional para unir a questão da gestão de pessoas com essa questão da tecnologia e a inteligência artificial? Uma coisa que eu acho interessante, né, como eu falei, a inteligência artificial é uma ferramenta. Então, imagine você com um gestor. O que está acontecendo muito hoje algumas empresas elas criam plataformas internas usando o ChatGPT ou algum outro chatbot, no sentido de usar os dados da empresa de modo que o gestor ele possa perguntar então para esse chatbot o que seria, né, obter as informações mais gerenciais, digamos assim. Então isso facilitaria o entendimento dos dados da empresa para o gestor. E com isso ele teria, por exemplo, mais tempo para conversar com a equipe dele, né, para discutir as questões mais gerenciais, mais táticas ou mesmo estratégicas, né? Porque o papel do líder, do gestor, é gerir pessoas. E se ele consegue, usando a inteligência artificial, ter mais tempo para conversar com as pessoas, entender as pessoas, saber o que como é que elas são engajadas, motivadas, né? Ela escutar as pessoas, aquela escuta ativa que a gente fala, né? Não é simplesmente escutar, entra para um ouvido e sai pelo outro e você não dá nenhum retorno. Então, eu acho que o gestor poderia, sabendo usar, né, passar mais tempo no engajamento, na motivação das pessoas, para formar realmente times de alto desempenho, né? Que é o que se fala muito, que se busca hoje. Professor, como é que o senhor avalia a questão desse tema nas universidades? Elas já conseguem desenvolver com propriedade a discussão sobre a inteligência artificial, os seus efeitos, presente e futuro? Pois então, o ChatGPT ele surgiu há 1 ano e pouco atrás, né? Então, por exemplo, no início do ano passado, a gente entrou numa discussão. E aí, o que a gente vai fazer, né? Os professores não estavam preparados, os alunos, alguns conheciam, a maioria não, né? Eu procurei já desde o início mostrar aos alunos, né, as limitações, né, do ChatGPT ou do Bard ou qualquer outro chatbot, né? E durante o ano passado, a Unisociesc faz parte do grupo Anima Educação e a gente testou uma plataforma que usa a inteligência artificial, né, que ela se chama Strategia,
E essa plataforma ela é muito interessante, porque eu posso criar jornadas, e dentro dessas jornadas eu dou um tema, né, eu pego um tópico da ementa da unidade curricular, coloco esse tema, a inteligência artificial ela cria um texto e faz 3 perguntas. Eu posso editar esse texto, trabalhar um pouco, trazer outras referências, e essas perguntas elas têm que ser respondidas pelos alunos. E é como se fosse uma rede social. Eu posso dar um like, eu posso responder, eu posso trocar uma ideia, né, e gerar, então, um debate, né, ali dentro da plataforma. E o interessante é que depois, quando você tem muitas respostas, eu posso pedir para a inteligência artificial fazer um resumo do que os alunos falaram, eu posso fazer uma análise do texto, né, de toda a conversa, o debate, em relação a diferentes critérios, como profundidade das respostas dos alunos, ou a compreensão que eles tiveram a respeito do tema. Então, assim, é uma maneira, né, de se usar a inteligência artificial na educação que eu estou achando que é bem interessante. A gente testou, né, em algumas unidades curriculares ano passado, e esse ano agora a gente quer expandir. Então, são maneiras, né, de usar a inteligência artificial como ferramenta no processo de aprendizado, né? Sempre lembrando, quando a gente fala em educação, a gente tem que ver qual que é o objetivo da aprendizagem, né? E não simplesmente usar uma ferramenta por usar, porque daí ela também não faz sentido. Professor Fernando, para a gente finalizar, quem não se atentar à inteligência artificial pode ser excluído pelo mercado de trabalho nos próximos anos? Eu diria que sim, e talvez não excluído, mas vai ter muita dificuldade, né? E assim como qualquer novo conhecimento, né? A gente sempre fala do lifelong learning, né? O aprendizado para toda a vida. A gente sempre vai ter que continuar aprendendo, né? Não tem como. E quem não busca se atualizar, aos poucos vai ficando de lado, né? Então, em qualquer profissão, a gente precisa ter essa busca, né, por novos conhecimentos. E a inteligência artificial é uma ferramenta nova, é uma ferramenta que a gente tem que agora aprender a usar de modo a melhorar, a facilitar o nosso trabalho, né, e não encarar isso como uma concorrência, né, ou encarar isso como algo que vai tirar o meu trabalho. Então, eu diria que quem souber usar bem a inteligência artificial vai ter uma vantagem competitiva. Professor Fernando Luiz Freitas Filho, especialista nas áreas de gestão, tecnologia e inovação, professor da Unisociesc. Professor Fernando, obrigado pelo bate-papo, atualizando o ouvinte aqui sobre inovação, sobre tecnologia, para a gente se aprimorar cada vez mais e ter uma presença, né, também no mercado de trabalho. Obrigado, boa semana para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade, né? Para mim é sempre um motivo de alegria estar aqui, né? E fico também à disposição para qualquer outro tema que vocês queiram falar sobre tecnologia, inovação, educação. Da mesma forma. Obrigado, professor.